a gente pode dizer que o casamento é até que a morte nos separe, ou pode haver algo que o dilua no meio da jornada do casal? Biblicamente, só tem duas maneiras de você terminar esse projeto que Deus, né, colocou para o casal. A primeira, se caso vier a morrer, se a pessoa vier a falecer. A segunda é a carta de divórcio que a gente encontra lá em Deuteronômio capítulo 25, mas a gente vê Cristo já em Mateus capítulo 19 questionando isso. Sim. Foi por causa da dureza do coração do homem. Ele é claro, é por causa da dureza do coração do homem. Quando alguém me pergunta isso, pastor, desculpa, eu consigo dizer assim, isso é uma concessão. Isso. Concessão. Estaria certo? Sim. Eu sou aluno do senhor aqui. Estaria certo. Porque o projeto de Deus é a família. E quando o senhor fala assim, dureza do coração do homem, é que toda a imaginação humana ela é perversa. Isso. A tendência é essa. Sim. O ser humano é ter esse lado perverso dele. E por isso que, na época de Moisés, o que Moisés faz? Ele vê que eles estão se casando com mulheres que não eram da mesma tribo, que não eram israelitas. E o que ele faz? Por causa do coração endurecido do homem, que eu vou dar carta de divórcio para vocês. Sim. Mas não é um projeto de Deus. Não. Não é um projeto de Deus. E assim, pastor Paulo, quando a gente é interpelado por isso, por exemplo, eu que atendo muitas mulheres no consultório e na igreja, e quando eu vejo os relatos, né, já me perguntaram também a respeito, né? Mas a Bíblia diz que o casamento tem que ser até que a morte nos separe, e se eu estou vivendo uma situação de violência, por exemplo. Né? É que as pessoas acham que a agressão é só quando há o físico. Não é. Existe o psicológico, o emocional. Eu vou dizer algo aqui que eu sempre digo nas palestras, quando eu tenho a oportunidade de dizer isso. A violência, a agressão psicológica, emocional, ela tem mais dificuldade de ser diluída do que um tapa. Sim. Isso é fato. Eu sou a favor da família sempre. Quando eu atendo as mulheres, eu atendo casais, eu digo assim, eu sou a favor da família para sempre. Mas vamos ver os parâmetros, como está sendo essa família, né? E aí, a Bíblia diz que a gente tem as leis do nosso país. E tem uma lei que defende a mulher, a Lei Maria da Penha. Né? Você vai viver com uma pessoa que vai te matar? Né? E aí, mas pastora, você é pastora. Eu sou pastora, mas eu sou ser humano. E eu não sou leiga. E eu sei o que eu tenho como respaldo para mim. Né? Casamento é até que a morte os separe. Sim. E aí eu tenho esses parâmetros. Eu fui traída. Eu tenho essa abertura. É porque... O que acontece, pastor? Eu não sei se eu vou falar besteira aqui. O meu medo, às vezes, de fazer a pergunta é justamente esse. Uhum. Por exemplo, eu acredito que quando acaba o diálogo, o que entra é a agressão. Sim. Com certeza. E eu acredito que quem agride uma vez, pode ser que agride da segunda, Sim. terceira, e isso pode resultar em morte. Sim. Como é que a gente consegue lidar com essa questão desse índice que às vezes invade os nossos arraiais cristãos? Porque a gente acreditava que isso era coisa de mundano. Não, mas não é não, tá? Essa semana agora, uma cantora, acho que é da Igreja Deus e Amor, seu próprio esposo matou ela. Ele era viciado em droga e com certeza ela já vinha há alguns anos evangelizando ele, chamando ele para a igreja. Só que não houve mudança, ele não quis mudar. Até porque... E qual a atitude que ela deveria ter tomado? Se ele não mudou, se ele se drogava, e se ele continuava... Se ele se drogava, com certeza ele tinha um jeito violento. Se ele não tomou uma atitude de não mudar, eu acho que ela deveria, sim, ter se separado dele. Até porque, assim, quando a gente depara com essas situações, por exemplo, né, esse caso e outros casos que a gente conhece, relacionado à patologia, né? A partir do momento que você é um viciado, você tem problemas, você precisa de tratamento. A partir do momento que você se recusa a esse tratamento, a partir do momento que você não quer ajuda, eu acho que o outro, né,
né? Precisa tomar uma decisão. Porque é escolha. Nós não podemos nos envolver na escolha. Porque o peso não é nosso. Sim. Né? Poder de decisão é de quem está vivenciando a situação. A gente pode orientar, mas não dizer, não, faça isso. Você tem na tua mão, você escolhe. Então, com relação ao casamento, ele até que a morte separe, eu sou a favor, até que a morte nos separe. Mas se eu estou vivenciando agressões, se eu estou vivenciando um casamento de adultério, eu tenho legalidade. Eu posso não querer viver aí. E aí eu volto na primeira pergunta. E na primeira resposta daquilo que eu falei. Se eu tenho Deus, pastor Paulo, se ele é a minha veia principal, né? Eu tenho uma sustentabilidade. Eu sou muito... Eu sou uma pessoa que visualizo muito Cristo. Sim. Se Cristo comigo vai... Deixa eu ir lá no passado, eu irei. O pastor Paulo falou um fato que é interessante, pastor. Que quando acaba a comunicação, sim, quando o relacionamento você já não consegue mais se comunicar, com certeza vão vir as agressões, cara. Porque a comunicação é tudo. As agressões verbalmente, elas vão acontecer. E no passado, o que acontecia? Eu estava lendo aqui em Coríntios capítulo 7, versículo 15. O capítulo 7 todo ele é falando sobre a questão do matrimônio, questão do relacionamento, do casamento. E o que está acontecendo naquela época da igreja de Coríntio? Algumas mulheres estavam se convertendo ao cristianismo. Sim. E alguns homens não estavam. E o que eles faziam? Eles estavam abandonando as esposas. E as esposas estavam sem saber o que fazer. Os maridos estavam abandonando. E agora eu faço o quê? Como eu vou viver agora? Eu sei se eu agora casar com outra pessoa, se eu tiver outra pessoa, eu vou estar em pecado. Aí olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 ou 14. Vamos ver assim, ó. Por que 15? Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. O apóstolo Paulo era um homem incrível, cara. Ele tinha conselhos assim, acho que como nenhum homem daquela época tinha. Ele está dizendo, olha, vocês que estão sendo abandonadas pelos maridos, vocês agora têm direito a ter a carta de divórcio para poder continuar a sua vida. O amor, como base para o relacionamento, para o casal, tudo suporta? Tudo suporta. Coríntios 13, acho que é tudo. Porque, tipo assim, eu não sei se eu estou ficando doido, às vezes as pessoas me interpelam em algumas situações, eu falo assim, isso é provocativo meu aqui ao casal, entrevistado. Como é que a gente fala para uma pessoa assim que está sendo agredida, não, continua amando, foi traída? Porque o homem tem uma percepção totalmente diferente da mulher. O cara trai e acha que a mulher obrigatoriamente tem que dar perdão a ele. Mas se ele for traído pela mulher, o mundo acaba, ele quer matar todo mundo. Por isso que tem uma questão. O amor tudo suporta. O que eu entendo como para que eu venha suportar? A Bíblia diz assim, o amor tudo suporta, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Como eu vou amar alguém que não me ama? Que me maltrata? Mas a questão toda também, pastor, no capítulo 13 de Coríntios também, quando fala que o amor tudo suporta, tudo crê, né? Ele está se referindo à questão da igreja de Coríntios entre si, onde não está havendo amor entre os irmãos, pô. Sim. A ceia é um fato que a gente está vendo ali que se ceava primeiro as pessoas bem-sucedidas, né? Chamaram a festa do ágape, eles comiam, se alimentavam, isso quem tinha dinheiro, saíam, e quando sobrava aquele resto, é que chegavam os pobres para poder participar da festa do ágape. Então, por isso que Paulo fala, envergonhais os que nada têm, que fugirei? Louvar-te-eis, por isso não vos louvo. Então, se você pega a hermenêutica desse texto,
O contexto aqui é isso. Sim, sim. Era esse amor ágape que não estava acontecendo, e Paulo está dizendo para você, olha, o amor tudo suporta, tudo crê, mas é uma questão para que os irmãos pudessem viver bem um com o outro. Sim. Não relacionado aqui diretamente para um casal. Mas aí as pessoas pegam essa parte e elas trazem para o casamento, para o relacionamento, né? A gente sabe que texto sem pretexto, texto sem contexto é pretexto, é heresia. Só que as pessoas pegam isso, eu vou trazer para mim, eu vou trazer para o meu dia a dia. Eu pego isso aqui e trago para dentro do meu casamento. E aí, para a resposta dentro de um casamento, eu digo, eu suporto aquilo que eu quero suportar. A partir do momento que eu sou agredida, a gente está falando aqui né, de como viver um relacionamento hoje. Os relacionamentos hoje eles estão muito complicados, porque o ser humano está complicado mais ainda do que tudo. E a pandemia veio ainda para piorar os relacionamentos. A pandemia veio para mostrar quem somos. De verdade. Deixa eu tirar daí de dentro da cartola quem tu é, de verdade. Vamos deixar, né? E aí tem muita gente que não está conseguindo lidar com isso. Então, o que eu pego? O que as pessoas fazem? Eu pego esse texto, eu trago para o casamento. Então, em cima do casamento, do que é falado para o casamento, eu suporto o quê? O meu amor suporta o quê? O meu amor vai suportar o quê? Eu apanhar... eu ser agredida verbalmente o tempo inteiro, o amor vai suportar. Pastora, mas isso, para quem vai me ouvir, ou para quem está me ouvindo, vai ter o questionamento. A pastora pensa que tem que separar? Não, eu não penso assim. Mas a partir do momento que eu estou sendo subjugada aos maus tratos, eu tenho uma opção. Lembrando que nós somos de uma geração em que nós acreditamos no conserto. Isso aí. No reatar. Com certeza. É isso aí. Na volta da comunhão do casal. Com certeza. A gente não foi criado numa época em que as pessoas descartavam as coisas. Não. Quebrou, vamos consertar. Eu sou dessa época. Nós somos dessa época. E eu acredito que um casamento pode ser restaurado. Eu também acredito. Porque eu acredito na restauração do ser humano. Se eu não acreditar, pastor, na restauração do ser humano, eu não acredito no poder de Deus. Eu tenho amigos que se divorciaram, de fato, assinaram no papel, e depois entenderam, rapaz, que besteira que eu fiz na minha vida. Ela sempre foi a mulher da minha vida, ela sempre foi a pessoa que eu desejei. E depois de dar uma volta lá no mundo, viram a doideira que fizeram, aí tiveram que retornar, fazer o caminho de volta, como diz o judeu, até chuvar. Volta ao final da fila. E aí casar de novo, fazer todo o trâmite outra vez, porque a gente vê uma geração que ela não... Eu acredito que alguns pais já tenham uma pitada estranha quando vão colocar o seu filho para o casamento. Você pode ir, mas tem um quarto aqui ainda te esperando. Não, na minha casa não tem. Lá em casa não tem quarto esperando para Lucas, Ou não. seja, se não der certo, papai e mamãe te recebem de volta. Mas lá não tem isso, né? Aquela coisa de que, se você não gostar dessa experiência, o teu quarto está aqui. Essa coxa vai continuar aqui, o travesseiro vai continuar aqui. E quantas vezes a gente é tão ligado às coisas passadas que a gente chega no casamento querendo a mesma fronha que a gente usava lá atrás. Com certeza. Costumes que não terminam. Pastor Paulo, a gente está vivendo hoje uma geração que a gente chama geração líquida. Sim. Uma geração que não se apega a nada, que tudo para eles é muito rápido. Hoje eu amo, amanhã eu não amo mais. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Casamento não é líquido, ele é sólido. Acho que quem mais divulgou isso foi o Zygmunt Bauman, né? No seu livro Modernidade Líquida. Sociedade líquida, essas isso coisas aí. todas que ele vai falar. Sim. Onde a gente chama para perto quem está longe e a gente bota quem está perto distante. Pra fora. E a gente trata de forma fria pessoas quentes, né? Isso. E trata de forma quente diante de uma máquina fria quem está tão distante. E isso acaba por ser um perigo. Mais alguma coisa para acrescentar, meus pastores? Eu digo que assim, o Hernando Dias Lopes fala sobre a matemática do amor, em uma das palestras dele, que é interessante. Que ele diz assim, que no casamento, primeiro você tem a subtração. Você tem que deixar. Pai e mãe. Sim. Né? Primeiro a subtração. Depois a adição. Né? Se unirá a esposa ou a sua companheira. Depois ele fala que tem a multiplicação, que são os filhos. Os filhos, isso. E por último tem a divisão,
É muito bom quando a gente entende isso. É muito bom entender aquilo que eu tenho é dela também. Se eu conquisto alguma coisa, ela está conquistando também. Porque tem gente que fala assim, o dinheiro é meu. Sim. Não mexe na minha carteira. Ué, parece que a mulher é um estranho, ou o marido é um estranho. Não pode acontecer, né? E o ser humano pós-moderno não entende isso, que Não. o casamento é uma divisão, cara. O que eu tenho é dela. Pastor, agora o senhor me fez lembrar uma coisa. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, eu me casei, mas eu tenho a minha particularidade no casamento. Até que ponto isso é verdade? Tipo, a pessoa vive dizendo assim, não, porque o outro não respeita o meu ponto de vista ou o meu espaço. Mas não casou? Aí ele já não passa, ele já não entende isso aqui que eu falei antes lá no início. Que o casamento é o quê? É isso aí. Ó, o casamento é o quê? Monossomático. O que é monossomático? Duas pessoas se tornam uma. Uma. Pronto. É bíblico. Sim. Acabou. Não tem o que discordar. Somos seres humanos. Sim. Você maltrata sua própria carne? Não. Você se machuca? Não. Se somos um. Faça o mesmo. E aí as pessoas se perdem. Rapaz, o bom é que estar com vocês é sempre isso, é sempre uma aula.